Rembrandt Emerson van Rijn nasce em 1606 e morre em 1669. Foi elevado em sua época a mestre da pintura holandesa antes de mergulhar em dívidas e tragédias pessoais. Atualmente não há dúvida, trata-se de um mestre da pintura universal, que como poucos soube expressar o ambiente e o tempo em que viveu. Com domínio das técnicas de luz, retratou pessoas próximas, a fim de mostrar os heróis da Bíblia e os deuses do Olimpo, de modo que todos pudessem se identificar nas histórias fantásticas recriadas em suas telas. Apenas um artista como Rembrandt poderia descobrir as linhas sutis que unem o céu e a terra. Hoje, então, vamos falar de Rembrandt, Coleção Folha, Grandes Mestres da Pintura, volume 17. Rembrandt, o filho do moleiro. É por certo que Rembrandt é um dos grandes pintores da história universal. Aproximadamente metade dos 1.575 desenhos integrantes do último catálogo, organizado em 1973, está sendo discutida como produção do pintor holandês. Questiona-se a autoria de várias pinturas e desenhos de Rembrandt. No entanto, todos reconhecem a impressionante capacidade de trabalho dele, sobretudo a sua genialidade. Filho apaixonado de sua época, Rembrandt nunca hesitou em se mostrar por meio dos diversos autorretratos, evidenciando em cada um deles o impacto de viver intensamente. Com o mesmo entusiasmo, transformou em modelos seus entes mais queridos, como seus pais e sua esposa Saskia. A intenção não era apenas retratá-los. Era para que, devidamente caracterizados e especialmente idealizados, protagonizassem, além das próprias vidas, também as cenas bíblicas e mitológicas, que o ofício e o modismo da época impunham ao pintor. Dessa maneira, não se pode falar de uma evolução progressiva de Rembrandt, no sentido de um percurso do imperfeito à perfeição. Deve-se referir a uma busca incessante, em cujo decorrer cada obra constitui uma descoberta única em si mesma e, portanto, não passível de repetição. De posse de enorme sensibilidade e também de uma inteligência ímpar, Rembrandt não se deu trégua no trabalho, na exigência técnica e na liberdade de experimentar novos recursos, especialmente no tratamento da luz, na arte do claro-escuro e na descrição dos volumes e formas. Seus quadros, de temática religiosa ou mitológica, ajudaram-no a criar a história da burguesia holandesa, que rompeu com a Igreja Romana, concentrou toda sua astúcia no controle do comércio mundial e desbancou as pesadas caravelas hispano-portuguesas, com suas fragatas mais velozes e mais bem equipadas. Mas nem por isso Rembrandt deixou de registrar personalidades de sua vizinhança, dos grandes senhores de Amsterdã, até os membros das diversas associações e os habitantes da comunidade judaica. Por mais de uma vez, provavelmente com surpresa, os seus vizinhos se reconheceram em suas telas, como deuses do Olimpo ou protagonistas do Antigo Testamento. Conceitual e ao mesmo tempo sensível, o humanismo de Rembrandt se alimentou a todo momento da humanidade cotidiana e imediata. Ainda na plenitude da glória, nunca deixou de lembrar que era filho de um moleiro. Também não se esqueceu de que sempre o havia elogiado e posteriormente deu-lhe as costas. Ele não esqueceu de quem o havia elogiado e depois deu-lhe as costas. Tinha consciência de que as pás do moinho se mantinham erguidas mesmo que mudassem a direção do vento. Rembrandt viveu no auge do Império holandês, do comércio, da burguesia holandesa e também dessas grandes navegações marítimas. Era filho deste moleiro que sabia retratar com profundidade pessoas da sua convivência, transformando-os em heróis. Ele viveu
todo no século XVII. Nasce em 1606, no dia 15 de julho, na cidade vizinha de Amsterdã, Leida, ou Leida. Ele estuda pintura já adolescente com Jacob van Issenburg, que era um pintor formado na Itália. Também recebe aulas no ateliê do pintor Pieter Lastman. Esse Pieter Lastman havia sido aluno do Caravaggio. Olha que interessante, lá em Roma havia conhecido Caravaggio e Rembrandt era uma influência enorme do claro escuro do Caravaggio. 1609, o que estava acontecendo no mundo, né? A Espanha e a Holanda assinam a trégua dos 12 anos. Ao término da trégua, recomeça a guerra. A Espanha bloqueia o comércio holandês nos portos europeus e a Holanda se impõe por sua superioridade marítima. 1632 a 1633, o renome de Rembrandt se destaca, né? Começa a se repercutir o seu nome no meio das artes plásticas. Já em Amsterdã, capital do Império Holandês, faz com que sua fama ultrapasse as fronteiras. Ele vai pintar um quadro muito importante em 1632, Lição de Anatomia, com o professor Tulpe. É uma das obras-primas do Rembrandt, 1632. Ele vai colocar aqui pessoas importantes ali da sociedade holandesa nesta pintura. E esse cadáver era alguém conhecido mesmo, que tinha sido enforcado. Era um assassino, sabe, um bandido da época. Essa pintura faz com que ele se destaque no meio das artes. 1634 a 1636, há o reconhecimento social. Ele gostava de passear pelos campos e ele conhece a sua futura esposa, Saskia van Uylenburg, e com ela casa-se no dia 2 de julho de 1634. Ela pertencia à alta burguesia holandesa. Ela é riquíssima, né? Então com ela vem um dote muito grande. Era musa pessoal, Saskia é a chave da ascensão social do Rembrandt. E, gente, vai começar aqui vários filhos que nascem e morrem rapidamente, assim, eles vão sofrer muitas perdas. Ele e essa esposa chamada Saskia. Aqui ela, aqui, ó. Essa é a esposa do Rembrandt. Então, no ano de 1636, nasce o primeiro filho, que morre meses depois. Então já começam as perdas. 1637 a 1639, influência de Tiziano na obra de Rembrandt. Em um leilão de pinturas, Rembrandt encontra um quadro do Tiziano e estuda-o detalhadamente. A sua influência será notada sobretudo nos autorretratos, como este aqui, olha. Esse é um autorretrato de 1659. É o Rembrandt aqui, né? Se autorretratou. Devido então a essa influência do Tiziano, deixa eu mostrar um quadro aqui do Tiziano, que marcou muito Rembrandt. Baco e Ariadne. Tiziano foi um ato revelador para Rembrandt. Esse quadro é de 1520 a 1523. Rembrandt estudou esse quadro em detalhes. Marcou a sua pintura, né? E a técnica do claro escuro, que é a influência do aluno de Caravaggio, o Lastman, que Rembrandt vai atingir o perfeccionismo nessa técnica. Com Saskia, ele vive seu momento de maior felicidade nesses 2 anos, de 37 a 39. E também de prosperidade. Gente, ele compra casa maravilhosa, mas depois ele perde tudo isso. Aí vem um período de muitas dificuldades, de perdas econômicas, crises financeiras terríveis. Mas aqui nós temos uma foto de uma das casas do Rembrandt. Na fase de maior opulência, ele viveu nesta casa. Aqui em cima tem uma placa de onde ele nasceu, não tem mais casa lá. Aqui é uma estátua dele em Amsterdã. Ele é um dos grandes artistas holandeses, né?
Em 1638 nasce uma outra filha chamada Cornélia, que morre também meses depois. Outra tragédia, né? 1640 a 1642, ele é reconhecido como o maior pintor nas mais importantes capitais da Europa, o Rembrandt. Lembrando que em 1641, Descartes, filósofo holandês, né, vai impregnar aí a cultura dos Países Baixos com o livro Meditações. Não me lembro se ele é holandês mesmo, né, mas eu sei que a influência dele é muito forte nos Países Baixos, ou é francês, não estou lembrado. Em 1640, ele perde mais uma filha. E no ano seguinte nasce o único filho que vai sobreviver da sua relação com a Saskia, que é o Titus. Mas Saskia não resiste pós-parto e morre. A mulher dele, né, a Saskia, que era grande amor e musa, morre em 1640. E ele vai pintar uma das grandes obras-primas, que é a Ronda Noturna. É uma obra que está aqui, né, e é um dos grandes momentos da arte do Rembrandt. Deixa eu achar aqui. É impressionante como que o Rembrandt trabalha a questão do claro e escuro com muita perfeição, com muita beleza, né? Então, depois da morte de Saskia, em 1642, ele faz essa obra-prima, a Ronda Noturna. Então, em 1640, nasce uma filha que morre. Depois, em 1641, nasce o Titus e a esposa morre. Em 1642, ele pinta a Ronda Noturna. Primeiro conflito legal. A partir daqui, gente, a história dele fica muito conflituosa, questão econômica. Para cuidar do filho Titus, né, ele contrata uma governanta chamada Gertrude Dirks. Ela vai se tornar sua amante e mais tarde ela vai acabar presa. Problemas pessoais e conflitos aí, mas não com ele. Depois ele vai empregar uma outra chamada Hendrikje Stoffels, que vai se tornar também sua musa e amante. Então nós temos essas questões aí na vida do Rembrandt, questões pessoais depois da morte de Saskia, com essas duas governantas, né? O que estava acontecendo nos Países Baixos? Em 1647, os cossacos lutam contra os poloneses e perseguem os judeus, e muitos buscam refúgio nos Países Baixos. Muitos judeus serão amigos de Rembrandt. Em 1648 ocorre a Paz de Westfália, estabelecendo o fim da Guerra dos 30 anos. A Espanha reconhece a independência dos Países Baixos, né, até que enfim. Lembrando, gente, que em 1660 morre Diego Velázquez, pouco depois de organizar como aposentador mor o casamento de Luís XIV da infanta Maria Teresa. Voltando agora para a história pessoal do Rembrandt. Essa Gertrude, que foi a primeira governanta e depois foi presa, ela será internada num hospício e o pintor passa a viver com a Hendrikje, que ele pintará várias vezes, essa musa e amante. Em 1654 nasce a sua filha com essa governanta. Ele lhe dará a ela o nome de Cornélia. Só que ele perde também a mãe e em 1663 essa mulher, Hendrikje, vai morrer também. Então são muitas perdas, né? Muito sofrimento. Essa musa e amante dele morre. Eu tenho aqui duas biografias do Rembrandt. Essa aqui da Sarah Emily Miano, Van Rijn. O Van Rijn, o sobrenome, significa o rio Reno, o Old Rijn. Então, o pai dele, que tinha um moinho à beira do rio Reno, o nome do rio passou para o nome do filho, Rembrandt Van Rijn, Rembrandt do Reno. Ele era filho do moleiro do Reno. Aqui nesse romance, escrito com intensa força imaginativa, Van Rijn, Rembrandt,
não apenas dá vida ao mais misterioso de todos os pintores, mas também ao extraordinário e encantado mundo da Amsterdã do século XVII. Esse mundo sobrepujante, esse mundo do comércio, né, movimentado aí da cidade que estava crescendo, aparece aqui como pano de fundo. Romance esplendidamente cativante e sugestivo, por uma autora que se encontra no seleto grupo dos novos e brilhantes talentos. Sarah Emily Miano é uma norte-americana, né, escreveu esta obra sobre Van Rijn, sobre o maravilhoso Rembrandt. E aparece aqui também os diários de Rembrandt. Eu tenho esta outra aqui, A Puta de Rembrandt, romance de Sylvie Maton. Aqui ela vai trazer a história da Hendrikje, essa segunda mulher de Rembrandt, né? Amante mulher. As cenas, né, os sons, os odores de uma Amsterdã do século XVII saltam das páginas deste livro, e por entre elas resplandece com simplicidade e clareza uma história de amor envolvente. Este romance faz com que você ame Hendrik Stoffels de coração aberto, uma das mais belas personagens femininas que já existiu, como aquela moça do menino do brinco de pérola, que era a musa do Vermeer. Aqui, a musa de Rembrandt é a Hendrik Stoffels, que era amada nas pinturas, mas odiada na sociedade da época. E ame Rembrandt mais ainda, esse gênio que foi também um homem magnífico. Dois romances que eu indico para quem ama Rembrandt, quer conhecer um pouco da vida dele. Existe um filme, eu ainda não assisti, não tenho também, que retrata essa vida movimentada do Rembrandt. Ele era um homem muito simples. Ele se vestia de maneira simples, era um filho de um moleiro, né? Conhecia o povo simples, mas pintava de maneira genial. Ficou riquíssimo, depois perde tudo, gente. E aqui vai contar dessas perdas econômicas, dessas perseguições econômicas da família, da mulher. Achava que ele aproveitou da fortuna da Saskia. 1664, devido a gastos excessivos e má administração, ele assume dívidas que resultam na penhora de seus bens. Ele pinta um quadro que encantou Van Gogh, que é a noiva judia. Depois eu mostro esse quadro aqui, um quadro interessante, em 1666. Em 1668 ele perde o filho que tinha sobrevivido, o Titus, que tinha casado, e a mulher estava grávida. Aí a mulher do Titus tem uma criança, e depois o Titus morre. E depois, acho que de 6 dias, a mulher do Titus morre. Então são muitas mortes. Em meio a dívidas e a indiferença social, Rembrandt morre no dia 4 de outubro de 1669. Então são muitas tribulações na vida deste pintor. Vou mostrar o autorretrato, ele fez muitos. O Filippo Baldinucci, historiador de arte, diz de Rembrandt: a feição feia e plebeia era complementada pelo desarranjo e pela sujeira das vestes, porque era seu costume limpar os pincéis nela. Enquanto estivesse trabalhando, não teria concedido audiência nem com o maior monarca do mundo. É a lucidez do claro escuro. Leida, essa cidade onde ele nasceu, e aqui está a Catedral de Leida, ela é banhada por um dos braços menores do rio Reno, depois de se bifurcar em dois afluentes, o Old Rijn, o Velho Reno, e o Nieuwe Rijn, o Novo Reno. O rio divide-se em dois canais, para por fim unir-se novamente na cidade. O sobrenome de Rembrandt, Rembrandt van Rijn, é derivado do nome do rio, Van Rijn, o Reno. Seu pai o recebeu por causa do moinho de vento que se erguia à margem de Oud Rijn, do Velho Reno. Interessante, né? O pai era um moleiro. Aqui Amsterdã da época, né? Movimentada, pujante de vida e comércio, né? Descartes dizia: em Amsterdã todo mundo está absorvido nos próprios interesses. Ele está tão absorvido nos próprios interesses que eu poderia passar toda a minha vida ali sem observar uma alma. Aqui são desenhos que o Rembrandt fazia dos arredores de Amsterdã. Aqui um quadro da sua mãe, pintado por Gerard Dole.
um outro pintor aí da época. Então você vê que são pessoas do trabalho, do dia a dia, né? Pessoas muito simples. Vou mostrar uma obra interessante que a gente vê a maestria do claro e escuro do Rembrandt. Aristóteles e o busto de Homero, 1653, esta obra. Ele trabalha muito bem essa questão, né? A opinião do Hegel, filósofo alemão, sobre Rembrandt. Ele dizia, né, em Rembrandt destacou-se o espírito germânico. E Hegel imaginou que a arte dos Países Baixos, principalmente a do Rembrandt, no século XVII, nos anos aí da vida do Rembrandt, ela era a mensageira da emancipação e modernização da Europa. E na primeira linha dos artistas mencionados não hesitou em destacar-se Rembrandt. Aqui os objetos autênticos do Rembrandt, a paleta, os pincéis. Aqui nesse ateliê ele produziu grandes obras. Em Rembrandt nós temos a decidida atualidade. Aqui novamente os discípulos de Emaús, mais uma obra, né, de 1628, em que ele mostra o claro e o escuro. Nós percebemos aqui, né, a emoção do claro e escuro retratado por Rembrandt. Mais uma frase do Philippe Baldinucci. Ele comprava roupas fora de moda e em desuso, contanto que fossem estranhas e pitorescas, e mesmo que estivessem completamente sujas, pendurava-as nas paredes do ateliê entre as belas curiosidades que ostentava grande prazer em possuir. Então ele vestia as pessoas com essas roupas para pintá-las, né? Então é interessante isso. Situada no período barroco, época caracterizada por convulsões espirituais, a pintura de Rembrandt foi considerada mais conceitual e interiorizante do que grandiloquente e dinâmica. De meu ponto de vista, da escritora Teresa Campos, que elabora esses textos aqui do livro, trata-se de uma pintura sutil, intensa, aplicada e inteligente. Rembrandt conhecia bem o seu ofício, apoiava-se na observação, no desenho e na gravura, da qual sem dúvida adquiriu qualidades monocromáticas e grande habilidade para controlar a luz, além do contraste sombrio. Colocou sob sua perspectiva não apenas os temas recorrentes inspirados na Bíblia, como sobretudo o próprio meio, sua esposa, seus vizinhos e pessoas próximas. De modo especial e constante também traçou o transcorrer do tempo através de si mesmo, nos notáveis autorretratos. No fundo, Rembrandt, ele trata de mostrar a natureza do ser humano, a complexidade de suas emoções e os matizes expressivos que geram o inevitável transcorrer do tempo sobre a realidade física do corpo. Talvez seja essa condição que faz a pintura de Rembrandt, acima de suas demais virtudes, transcender seu momento cronológico e ganhar dimensão de atualidade. Tem um livro nos meios religiosos que fala da pintura de Rembrandt do filho pródigo, a volta do filho pródigo, que é uma parábola de São Lucas. Aqui não tem essa pintura, infelizmente. É todo um livro em torno dessa pintura e da parábola, que o pai recebe o filho depois que o filho tem uma vida desnorteada, né, de pecados, longe do pai. Esse acolhimento. O que chama mais atenção são as mãos do pai abraçando o filho, né? É uma mão masculina, uma mão feminina. Esse Deus mãe, esse Deus que acolhe, esse Deus pai que corrige, mas ama, né? E recebe de volta o filho. É uma pintura muito interessante. É um livro, não tem ele aqui. Mas quando eu estudava teologia, a gente falava muito desse livro, né? Vou começar a mostrar a galeria que tem aqui nesta obra da coleção Folha, né? Começando com um autorretrato de 1629. Parece que ele está balbuciando algo aqui, né? Ele está jovem e pela maneira como está a boca, ele está balbuciando algo. Ancião com barrete de pele, obra de 1630, um retrato do pai, moleiro. Destaca aqui o olhar, né?
Bonito demais esse desenho, essas pinturas. O Boi Esfolado, 1630. Temos uma criada aqui, mas o que essa obra quer mostrar é a questão da luz. Esquisita essa obra. Filósofo meditando, 1632. O filósofo aqui e uma criada acendendo um fogo, né? Mas o destaque da luz lá no filósofo mostrando o mundo das ideias, né? Ao mesmo tempo a pequenez dos personagens diante da monumentalidade do cenário. A lição de anatomia do Dr. Tulpe. Quero destacar aqui o livro de medicina aberto, né? E eles estão observando aí o doutor dissecando o cadáver, né? Como eu falei, são pessoas conhecidas da época. Aqui tem um estudo da pintura mais detalhado. A incredulidade de São Tomé, 1634. Aqui temos um personagem dormindo e um outro olhando para ele. Na interpretação, diz que poderia ser um sonho deste personagem. Achei bem diferente isso, né? O personagem sonhando ali a cena. Artemisia ou Sofonisba, 1634, que era uma mulher de um imperador. Ela pode ser, então, duas personagens aqui. Mulher de um imperador persa, que viveu aí em 353 a.C. A Artemisa vai ocupar o trono, ou ela pode ser esposa de um rei da Numídia, Sofonisba. Então não se identifica, né, verdadeiramente quem é essa personagem. Flora, 1634. Aqui, Rembrandt pinta sua esposa Saskia. A gente vê as vestes que ele comprava para usar nos seus modelos, né? Anjo impede Abraão de sacrificar seu filho Isaac, 1635. Destaque para o cutelo suspenso no ar e o foco de luz no menino. E no rosto também, mais no menino, no rosto de Abraão. Rembrandt e Saskia na cena do filho pródigo em uma taverna, 1635. Aqui ele pinta a si mesmo como filho pródigo e lá a Saskia sentada no seu colo. Foi um escândalo para a época. Interessante, se você tiver esses livros aqui, lê com calma, né? Analisar as pinturas é muito bom. A festa de Baltazar, cerca de 1635. É uma passagem bíblica que o rei Baltazar, no livro de Daniel, estava celebrando um banquete, bebendo nos cálices do templo de Jerusalém. De repente aparece Deus, a mão de Deus, e inscreve lá aquelas letras que ninguém sabia decifrar, somente Daniel. Então ele vai decifrar essas letras, Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Ou seja, o reino de Baltazar vai acabar. Baltazar morre no outro dia. Interessante aqui esses movimentos das mãos. A mão de Deus é a única que está firme. Todos os outros estão ali assustados, né? Danae, 1636. É uma pintura também aí mitológica. Essa mulher foi escondida numa torre para não engravidar de Zeus. Zeus se transforma, não lembro agora em que, e engravida ela. Zeus se transformou em chuva de ouro, burlou o cárcere de Dânia e a engravidou. O arcanjo Rafael abandona Tobias e a família em 1637. Passagem bíblica que o arcanjo Rafael tinha andado uma longa viagem com o Tobias para buscar a cura do pai Tobit. Nessa viagem, o Tobias vai casar com Sara, tem toda uma história, e aqui é a volta, e no final o anjo se revela, o cachorro assustado. Então são muitas mensagens bíblicas, é interessante a gente ler o texto bíblico, contemplar,
rezar em cima desses quadros. Autorretrato com 34 anos, 1640, com roupas da época também. A Ronda Noturna, 1642, obra-prima. Vários elementos interessantes aqui, como os personagens, as crianças, posição das lanças, o cenário. Essa obra, ela foi partida dos dois lados em cima, gente, porque ela mudou muito de lugar, que explica tudo. Olha que dó. A Mulher Adúltera, 1644. Ela destaca que a mulher adúltera é uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 8. Essa mulher foi pega em flagrante delito de adultério e levada até Jesus. Rembrandt faz questão de vesti-la de branco, mostrando aí a pureza da mulher, provocando, né? Moça vista em uma porta entreaberta, 1645. Aqui a governanta Hendrikje Stoffels, depois amante. Então diz que ele colocou essa pintura numa janela e as pessoas pensavam que isso era verdade. Tinha uma mulher ali mesmo. Ficou durante semanas lá. As pessoas pensavam que essa mulher era de verdade. A pintura era uma pessoa. Sagrada Família, 1645. São José está lá no fundo trabalhando e Maria lendo as escrituras e cuidando do menino Jesus. O único elemento sobrenatural são os anjos. Ancião com bengala, 1645. Aqui ele retrata o seu pai também, aqui, olha, destacando a luz nas mãos, valorizando o trabalho do pai de moleiro. O Moinho, 1645-1648. Valorizando também a sua infância, né, o trabalho do pai, as nuvens, o vento, a transitoriedade de tudo e o barco que passa, né, a vida que passa. Já estava mostrando aqui também uma certa depressão, né, depois de tanto sofrimento. Batixeba banhando-se e segurando a carta do rei Davi, 1654. Batixeba era mulher de um general chamado Urias. Davi viu-na banhando, se apaixonou por ela e escreve uma carta seduzindo-a, e uma carta manda para um outro general para colocar Urias na frente do exército. Urias vai morrer e ele vai ficar com Betsheba. Com ela ele vai ter então Salomão. E aqui mostra essa dúvida dela, né? E esse medo aí do que vai acontecer com o marido. Ela sabe, né, que no fundo ficará grávida de Davi, que o marido vai ser morto, né? Então aqui mistura-se amor, tragédia, sofrimento, né, desespero. Ele é um objeto de desejo. Aqui também parece que é a Hendrikje. É a Hendrikje também aqui. Essa amante. Hendrikje banhando-se num riacho, 1654. Inclusive é a capa, né, deste livro aqui, olha. Destaque aí para os pés dela dentro do rio e os reflexos. Então ela era exaltada nas pinturas e o povo falava mal dela, né? Jacó abençoou os filhos de José, 1656. Bem no final da vida, José, que acolhe o pai lá no Egito. José tinha sido vendido pelos irmãos. O pai depois tem todo o entrevero de José com os irmãos. Ele se dá a reconhecer, eles trazem o pai para morar no Egito. E aqui Jacó abençoa os filhos de José. Muito bonito, né? Moisés partindo as tábuas da lei, 1659. Tudo aqui está em movimento, menos as tábuas que serão partidas. Porque é a palavra de Deus, né? A rocha, as vestes, a barba, cabelo, tudo em torno de José está de Moisés, está num redemoinho constante. As palavras de Deus que vão ser partidas, que ele estudou mesmo a língua hebraica para não cometer erro aqui e ser criticado pelos judeus lá de Amsterdã. Os síndicos do Grêmio de Tecidos, 1662. Pessoas importantes ali de Amsterdã retratadas aqui.
Eles financiavam a obra e eram retratados com fidelidade. A noiva judia Isaac e Rebeca, 1665-1668. Quando Isaac vai para a Mesopotâmia e encontra uma noiva entre a família do seu tio. Casa-se com Rebeca, né? Esse quadro fascinou o Van Gogh. Van Gogh holandês também. Retrato de família, cerca de 1668. Aqui talvez aqui seria o filho, a mulher do filho, a Marguerite, a filha que o Rembrandt teve com a empregada, mas não se sabe direito, né? Porque eles também tiveram uma filha, acho que ela vai sobreviver, ou talvez a filha dos dois, né? A neta de Rembrandt. Acho que é a única que vai sobreviver, são muitas mortes. Autorretrato com as mãos juntas, 1669. Essas mãos são para oração ou para o trabalho, né? Talvez para o trabalho. Aqui ele já se coloca, né, triste, amargurado. Os olhos estão cansados e tristes. Se você tampa aqui, ele tem um leve sorriso, né? Que bonito. Amo esse pintor. E aqui o Rijksmuseum, em Amsterdã, onde estão grandes obras de Rembrandt. E também na Rússia temos muitas obras, nos Estados Unidos, Nova York, porque eles foram comprando as obras de Rembrandt, penhorando, porque ele entrou em muitas dívidas. E isso fez com que se perdesse, né, se espalhassem muitas obras dele pelo mundo. Teve muitos processos aí sobre, mais para o final da vida, sobre a sua situação financeira. Gente, ele termina só com a casa, quase sem nada mesmo. Teve que mudar de casa, então assim, teve muita confusão econômica no final da vida. Então é isso, um dos grandes pintores da humanidade, Rembrandt. Um abraço e até mais.